Essa live vai ser uma live bem gostosa, falando sobre neurociência e natação. Olha ela aí, gente. Oi, Tudo bom, Cris! minha querida? Nossa, Tudo que faz bem? tempo assim, olha que a gente não se vê, só por vídeo mesmo. Que saudade, saudade mesmo. Para quem não conhece a Aline Eu acho que morou a última vez foi no INAT, tem alguns anos atrás. faz tempo, né? Faz bastante É. tempo. A Aline, ela foi para a EA nos Estados Unidos com a Sim. gente. Eu sempre fiz uma turminha, levava a turma toda para lá e muito aplicada. Tô assim super satisfeita, muito coração contente de ver você assim, sabe, numa crescente só. Eu fico muito orgulhosa. Eu falo, puxa vida, eu consegui participar de alguma coisa sua, né? Nossa, muito bom, muito. Bastante! Nossa, eu lembro, aquela turma, eu estava caminhando ali, indo para a EA, ali Verdade. engatinhando, e foi no ano seguinte, no ano seguinte eu quis ir de novo, e aprendendo só com os feras, você, É, Renata, Nino, foi Roxana, Tinoca, uma galera foi da muito água bom. forte, É, né? Muito o bom. apelido deles era o Aquatopinhos. É Lembra? verdade. Vocês trabalhando. Opa, travou? Travou o Tô te seu? vendo, Cris. Ah, Não, não, tô te vendo e ouvindo. o apelido era Aquatopinhos, né? Porque era você, o Vinícius, a É Grace, verdade, uma Grace. turma. Nossa, que saudade. Muito bom mesmo ter vocês aqui com a gente, viu? Bom, Aline, me conta uma coisa. Eu sei que a nossa live tem horário, né? E a gente tem que correr também porque é uma atividade muito bacana que a gente gostaria assim de ficar horas e horas, porque conversar com você realmente é super agradável e uma sabedoria só. Ah, me fala uma coisa, o que você está fazendo hoje da vida? Além Nossa. de ser carioca e feliz. Sou uma carioca e fui acolhida aqui pelos mineiros, né? Eu estou morando em Minas agora, estou em Sete Lagoas, trabalhando em Belo Horizonte, mas não perdi o meu vínculo com o Rio de Janeiro, eu vou ao Rio de Janeiro com uma certa frequência. Eu Sim, continuo coordenando a escola de natação lá da Escola Petra. Eu atuo aqui em Belo Horizonte, né, como educadora montessoriana com a psicomotricidade olha que legal. dentro da escola, né, dentro da escola Montessori. Tenho rodado um pouquinho o Brasil, Cris, levando um pouquinho das palestras sobre neuroeducação, sobre Sim, aprendizagem, né? Tenho a pós-graduação, tenho feito a docência em algumas turmas de pós-graduação no Rio de Janeiro, né? Na Unisaúde, no IBNR com a Rossana, enquanto ela estava lá. E não perco a minha prática nunca, estudando. Eu ia com começar o certeza. mestrado agora esse ano, mas esse Covid deu Deu uma uma segurada, deu adiada. uma Uma segurada. adiada, Ah, vamos claro. falar assim, né? Com E certeza vai aprendendo rodar. sempre. É verdade, é uma coisa muito gostosa. E me fala uma coisa, hoje nós assim, gostaríamos de falar com você a respeito da neurociência, porque a neurociência onde está envolvida com a natação. Então, o que o ensino da natação tem a ver com a neurociência? Que todo mundo pergunta, vem inúmeras perguntas, e aí a gente pode explicar um pouquinho. Pode ser? Legal. Nossa, tem um Poxa, monte de gente entrando, bem bacana. Boa noite a pode todos sim. aí, que legal, Boa bem bacana noite, mesmo. galera. Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho o que esse ensino da natação tem a ver, né, com a neurociência. A neurociência, ela tá hoje é uma ciência nova, né? Se a gente parar para pensar, é uma ciência que veio da década de 90, essas descobertas, e que trouxe para a gente luzes assim bem consistentes, né? Sim, Então, natação e neurociências, a gente pensar que natação também é uma ciência, no sentido de que ela é uma das, eu vou usar palavras mais acessíveis, é uma das atividades, Cris, mais fantásticas do ser humano a aprender, né? A natação, ela é uma atividade que ela precisa de uma coordenação, né? coordenação, sim, E isso, ela é um movimento coordenado em função de algum resultado, né? Esse resultado pode isso ser mesmo. deslocamento na água e tal. E ela é uma Propulsão, das atividades, isso, ela é uma dessas atividades que, além de ser coordenada em função de um resultado, ela
pode ser aprendida. Ela é diferente de caminhar, né? O caminhar, o humano, o bebê, Evolui. ele vai caminhar. E isso, evolui, né? A natação, não. A natação, ela precisa ser aprendida, né? Como eu vou Coordenada, coordenar né? esse corpo, esse corpo nesse meio da onde a gente veio, né? E a Claro. neurociência traz algumas questões do aprendizado muito fantásticas, né? Porque eu trouxe meu amigo aqui, Cris. Ó, eu tenho um amiguinho Ai, aqui. que ótimo. Ela tem um amigo super bacana, gente. É o Esse meu, é o meu. é o meu cérebrozinho de papel para a gente conseguir olhar o Visualizar concreto e e isso, né? visualizar. Sem neura, porque não tem neura na neurociência, vai ficar fácil, É né? verdade, É, verdade. a aprendizagem da natação, assim como o cérebro, ela requer um amadurecimento. Então, Isso. se você está na natação para bebê, esse bebê ele vai amadurecendo estruturas do cérebro. A gente amadurece de trás, imagina aqui, ó, meu cérebro, de trás para Pra frente. frente. E que é muito importante essa criança vivenciar experiências que só a natação proporciona. Só Então, a como esse água, né? Assim, só a nesse água, sentido. Cris, só isso, a estimulação aquática. Por exemplo, essa estrutura que está madurinha enquanto está amadurecendo quando o bebê está ali com seus 6 meses, 3 meses, 4 meses, é a estrutura tônica do tônus e do equilíbrio, né? Então, Sim, olha que fantástico. Essa estrutura está em processo de amadurecimento, como a gente diz assim, a janela da oportunidade, né? é verdade. E essa criança vai poder ser estimulada exatamente nessa estrutura, que é a coisa mais fantástica do que a água para trabalhar organização tônica, né, o tônus muscular para esse bebê. Então, assim como a neurociência, a natação ela também vai fazendo etapas de amadurecimento, né? E uma coisa junta com a outra. Se quando eu sou bebê, eu estou lá na minha fase do bebê 1, bebê 2, eu acho que vocês utilizam essa Eu tenho até bebê terminologia, um, né? 2 e 3 e assim, tem. Ótimo. E hoje eu tenho uma neta, né? Então, é uma delícia. Experiência ao vivo, Ao né? vivo e a cores. E olha que legal, esse bebê 1, ele está num processo de amadurecimento de tônus e equilíbrio, junto com esse cérebro. Esse bebê 2 e 3, ele está num processo de sensório motor. Ele está explorando demais esse corpo. Assim, ele já tem outro nível na piscina, ele já explora outros materiais. Esse bebê 3, ele às vezes vai até para um individual, que ele já está explorando outro Isso. amadurecimento, né? Onde ele precisa desse córtex motor que fica aqui no meio. Tudo isso juntinho, natação e amadurecimento. Eu costumo dizer, Cris, que a neurociência trouxe comprovações muito fantásticas, né? E uma delas é a atividade física em si, é uma das memórias que o nosso cérebro faz mais, eu digo, mais seladas, mais gravadas. Tudo aquilo que a gente aprende com o corpo, dificilmente Facilmente a gente sai. não vai esquecer. É Não, não igual vai andar de esquecer. bicicleta, né? É que a gente, Dirigir, andar de isso. bicicleta, praticar um esporte. Quem é atleta, pode esquecer. É um registro mesmo que fica, né? E a experiência da água, assim como a Cacilda, nossa grande mestra Cacilda Velasco disse, a Velasco, água é o maior brinquedo do mundo, é né? verdade. Imagina Nos a gente envelopa, né? unir Imagina a gente unir uma ciência, que é a neurociência, que traz as bases de aprendizagem, de amadurecimento, né? Junto com a água, que também proporciona isso para a criança, desde a natação infantil até a natação adulta, né? Então, e a natação tem uma coisa que é muito fantástica, né? Eu brinco, natação tem linguagem, que não é a linguagem só falada, é a linguagem Claro. do corpo, Do né? corpo. Natação. Perfeito. Natação é memória pura, memória motora, registro motor que fica, né? Olha aí as questões da neurociência aí. Natação é prazer, Cris. A gente sabe que não existe aprendizagem sem prazer. E é muito Duvida alguém? engraçado, sabe, Aline? Eu falei assim, eu quero trazer a Aline aqui para nós, para conversar um pouquinho com a gente, porque primeiro você trabalhava na água, você vivia a natação em si, ali, todo momento. E depois, quando você foi para neurociência, especialista em neurociência, estudar mais
essa, como se fala, uma Essa área, ciência né? muito maravilhosa. Então, isso tem tudo a ver. Eu gostaria até que tem várias pessoas já entrando ainda, falar sobre o desenvolvimento, o seu cérebrozinho aí, que vai de trás para frente. Eu gostaria que mostrasse a todos de novo, para poder dizer como é que é o amadurecimento desse. Esse é o cérebro da Aline, gente. Vamos pensar o seguinte, ó, moçada. Nosso crescimento, nosso amadurecimento cerebral, ele acontece sempre de trás para frente. Pessoal, não quer dizer que não exista essa estrutura. Nascemos com essa estrutura prontinha. O que eu falo de amadurecimento é de utilização. Como essas conexões, essas utilizações vão estar acontecendo aqui nesse cérebro? A sua estrutura está completa, tem todos os córtex, né? Como a gente chama. Só que quando a gente é bebê, a criança, geralmente, Cris, em torno de 0 a 2 anos, ali perto de 2 anos, é uma janela de oportunidade fantástica para essa parte que fica aqui atrás, nosso cerebelo, nosso tronco encefálico. Eu falo para a galera, precisa gravar nome de nada, gente, é sem neuro. E HD novo. Capta Isso. tudo. Tudo. E essa criança está muito com a janela de oportunidade aberta para ela aprender as estruturas tônicas de como o meu corpo, uma gestão tônica. Por que o pescocinho assim, daqui a pouco ele vai levantando, esse corpo vai ajeitando. Tem os balanceios na natação para bebê que são fantásticos, né, para essa estrutura. E logo depois, em processo de evolução, essa criança com 2 anos, 2 anos e meio. Ai, que gostoso. Tá explorando, né? Isso! Ela tá ali explorando esse corpo. Por quê? É um processo de amadurecimento desse córtex sensório-motor. Aqui, ó. Basicamente aqui no meio. E tem muito a ver com a psicomotricidade, Cris. Eu sei que vocês aí no Nado Livre têm como a base a psicomotricidade na natação infantil. E não é à toa, isso precisa sempre estar linkado, porque tem a ver com a estrutura de amadurecimento psicomotor também dessa criança, né? Claro. Então a gente vai aprendendo, o nosso corpo vai estando dentro do meio líquido, que é fantástico, que proporciona tonicidade, que proporciona uma estabilização, que trabalha a questão da gravidade, noção espacial, temporal. Porque o tempo na água é outro, né? Ritmo. Então, ritmo é coordenação temporal fantástica, né? Você tá ali na água, é muito legal. E isso vai acontecendo. E olha que bacana, que momento que a criança vai geralmente para o aprendizado, né? Quando ela sai daquela turminha da iniciação, e aí a gente fala, agora, isso aí. Por que 6 anos? Olha que legal. Porque é o momento da janela de oportunidade do córtex pré-frontal, que a gente brinca que é o nosso CPF, a identidade, porque essa criança está no processo de amadurecimento, onde ela vai conseguir fazer síntese, esse controle. Peraí, tem alguém falando que acho que não consegue então, não falar. É à toa. Peraí. Alguém não está vendo a Aline, alguma coisa assim? Escuta. Dá um toque aqui pra gente, por favor. Fala você, Aline. Oi, tô te vendo e tô te ouvindo bem. Eu também, Beijo, tô te vendo e tô vendo super bem. Alguém não escuta? Dá um ok para nós se tá tudo ok, gente, por favor. Faz um joinha aí. E pode mandar aviãozinho para todo mundo, porque esse assunto é maravilhoso. Manda mesmo. Então, isso é porque isso tem a ver, Cris. A gente estava falando, por que 6 anos a criança vai para o aprendizado? Porque tem a ver com o amadurecimento dessa parte frontal, que eu brinco que é isso, que é a parte onde a gente faz a síntese, o pessoal fala de funções executivas, né? Onde a criança já consegue fazer uma correlação das coisas, ela consegue ter memorização. Então, não é à toa que ela vai para essa fase quando esta estrutura está amadurecendo, né? Ela está na janela da oportunidade ali, né? Sim. Por isso que a gente, assim, a gente fala que a água
pelo menos nós aqui da Nado Livre, faz 33 anos, mas assim, a psicomotricidade não tem condição de você não trabalhar psicomotricidade com essas crianças. E bebês na academia, a gente trabalha bebê 1, 2 e 3 juntamente com os pais. Porque é uma oportunidade maior, é uma entrega melhor, porque o pai ali é uma delícia, né? Eu só sirvo para, eventualmente, assim, fiz muito aula com ela, mas hoje meu filho que faz. Então eu falo assim que só o banho, que eu acabo dando só o banho. Mas ainda vai. Mas é Essa muito coisa bom. dos pais, Cris, está muito ligada ao prazer. Falar da neurociência, natação e aprendizagem tem que ter prazer naquilo que a criança está Claro. fazendo. Então, que coisa mais prazerosa do que esse bebê, essa criança tá com os pais fazendo uma atividade daquela, em contato. Então, esse prazer da atividade libera nesse cérebro alguma coisa que a gente chama de neurotransmissores, são Neurotransmissores. neurotransmissores do bem, né? Então essa criança se enche de endorfina, e endorfina tem a ver com aprendizagem, olha que legal. Essa Tá criança tudo se linkado, né? enche, isso. Essa criança está ali num prazer, numa euforia, numa enxurrada de neurotransmissores do bem, né? Que vai ajudar ela num processo de aprendizagem. Então, a coisa de ter os pais dentro da água também é muito importante nesse sentido, né? É que o vínculo maior são eles, né? A gente, assim, procura dizer para os pais: ah, mas eu tenho que entrar junto? Puxa vida, é assim, é única, é uma oportunidade em muitas, né? Porque é uma atividade que você acaba fazendo, a única atividade que você faz com o seu bebê de coisas gostosas, de prazerosa. E eu acho assim, hoje meu filho fala: ah, não, eu quero entrar, eu quero fazer aula com ela. Porque é muito prazeroso, porque, sabe, ela gosta, ela curte. Eu acho que a criança é envolvida com muito carinho e muito estímulo, né? A água é fantástica mesmo. A água, eu falo que a água é vida, né? A água é vida quando a gente está dentro dela, olhando para ela, É né? Esse verdade. poder transformador que a água tem, né? E quando essa criança está na água desde bebê e ela vai fazendo as suas etapas evolutivas, vai para natação, ela depois ela tem 6 anos, ela está experimentando isso. Então ela começa com esse prazer sensorial através dos pais, né? Nessa aula Sim. com o papai, com a mamãe. E depois esse corpo descobre, eu costumo dizer, Cris, que a gente faz um financiamento, né? Para a gente descobrir quem é o nosso corpo, quem é o nosso É sujeito verdade. aí. Então, É esse verdade. bebê, quando está nessa aula de natação, ele tem a oportunidade de fazer essa aula com os pais, ele busca um pouco esse corpo, né? Esse financiamento desse corpo próprio. É nesse contato corporal com esses pais, é nessa vivência, nessa água, esse cérebro vai amadurecendo e proporcionando também a questão psíquica desse bebê, dessa criança, de abrir uma janela para ela descobrir esse N esquema coisas. corporal lá na frente que ela vai precisar dele, né? E não tem atividade melhor, eu falo isso, você sabe que eu vim da água, eu trabalho com natação infantil, adulto, já trabalhei com atleta, do que natação para poder proporcionar essa descoberta, porque é É uma engraçado. descoberta. É engraçado que todo mundo fala, né? Assim, a água, eu acho que tem até a Poliana tá falando aqui, a água abraça a gente. Realmente, eu acho que a água envelopa a gente, Isso. abraça de uma maneira diferente. E você tem uma chance muito maior, porque é uma atividade realmente, quando bebê, é a única que ele vai fazer, ainda mais Isso. junto com o pai. Então, é o carinho, o pai, o professor, algo que você é o meio, né? Você trabalha, o professor é o meio de comunicação dos dois, né? Eu acho assim muito bacana tudo isso. Só para falar para a galera aí, vocês naquele tem uma interrogaçãozinha ali embaixo. Vocês fazem as suas perguntas, é naquela interrogaçãozinha, vocês perguntam, que aí aparece na tela, fica mais fácil para a gente organizar as perguntas aí de vocês, tá? Bom, outra coisa, nossa, o papo é tão bom, né? Vai voando. Pode ir É. mandando bala, pessoal. Quem gostaria de saber alguma coisa, essa mulher aí é muito bacana. Essa Aline é É. fantástica.
Aline, deixa eu te perguntar. Então, com tudo isso, como é que o cérebro aprende a nadar? É uma das perguntas que todo mundo faz para a gente. Mas como é que ele aprende a nadar? Quando é que ele vai nadar? É bem bacana isso, porque a gente falou de amadurecimento, né? Então, respeitando esse amadurecimento, a gente já parte do princípio que cada um vai fazer um processo de aprendizagem no seu processo de amadurecimento, no seu tempo, né? Então, Sim. é muito importante que aprender a nadar, eu costumo dizer que, Cris, que aprender, a gente só memoriza aquilo que a gente aprende. A gente só aprende aquilo que a gente memoriza, né? Isso. E aí eu volto lá. A memória motora que vai fazer os registros motores dessa criança nesse envolvimento, nesse envelopamento na água, vai dando a ela passo a passo, como se fosse uma escadinha, degrau a degrau, para que ela chegue no momento que a gente fala assim, ela sabe nadar. Se a gente pegar o conceito do saber nadar, né, o deslocamento em meio líquido, ou aquele deslocamento do atleta que é nadar com a técnica eficiente, melhor aproveitamento, mesmo desse básico do conceito, que é deslocar no meio aquático, que essa criança vai se deslocar, Sim. e não precisa ser no braço do gigante, nem na perna do sapo, até o nível mais elevado do atleta, que ele já vai nadar com uma aprendizagem uma técnica muito intensa, né? Mas o mais fantástico, como é que esse cérebro aprende a nadar? Juntando experiências, é como se ele costurasse. Vamos pensar o seguinte, grande gramado... Uma colcha de retalhos. Isso. Eu ia fazer uma metáfora aqui de um grande gramado, um gramado verdinho. É assim, esse cérebro que está ali entrando nessa atividade. Se essa criança só experimenta uma única forma, aí cada vez que ele passa nessa forma, ele vai criar um caminho na grama. E aí queima a grama, fica aquela trilha, né? Fica aquela trilha. E aí quando ele vai para aquele ambiente de novo... se ele só olha para essa trilha, ele só vai saber fazer desse jeito. Aí vem a natação da nado livre, que proporciona a essa criança fazer de outro jeito. E nesse gramado, cria outro caminho na grama. Na outra aula, uma aula sensorial, na outra musicada, na outra o mergulho. Tudo isso, Cris, vai criando um gramado de possibilidades e conexões. Quando esse cérebro está amadurecido nas suas estruturas, principalmente nesse córtex pré-frontal, que ele já faz a síntese de tudo aquilo que ele viveu, essa criança vai começar a nadar com um pouco mais de técnica, né? Ela vai começar a utilizar algumas habilidades, perceber essa água, né? Ele vai deslocar com outra forma, ele vai juntando aquelas pecinhas, ele vai estar nessa piscina sabendo quais os caminhos na grama ele pode optar em fazer, né? Então, a aprendizagem, a gente precisa pensar que ela é um grande gramado, verdinho, que você... Cortou? Peraí, cortou. Trilha. Oi? Repete de novo, porque deu uma cortadinha, não, galera? Repete de novo, por favor, em um pedacinho. Você estava falando da grama verdinha? Isso. Se a gente pensar que essa aprendizagem é uma grama verdinha, e se eu só passar todas as vezes pelo mesmo caminho na grama, eu vou criar pouquíssimas possibilidades, 1, 2, né? Então, quanto mais possibilidades nesse meio aquático eu crio, mais possibilidade daquela memória, desse cérebro fazer o registro nessa memória que a gente chama de memória de longo prazo, aquela que fica guardada mesmo, né? A gente tem uma memóriazinha mais curta e aquela de longo prazo, que é aquela que a gente lembra, né? E o estudo da neurociência está aí, dizendo pra gente que a memória, as memórias dos gestos motores, é a memória que mais fica ali gravada, registrada. E por isso que eu gostaria, assim, você explicasse também assim para a gente que com
e todo mundo fala assim, ah, é sempre a mesma coisa, assim, a mesma coisa que eu digo assim, um movimento é o mesmo tudo, é a repetição. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, para ter esse aprendizado bacana, que é na repetição mesmo. Perfeito, Cris. A sua fala agora vai junto do exemplo do caminho na grama. Porque se eu só passo uma vez, a grama vai crescer e eu não vou fazer o registro. Aprendizagem é repetição e variação, repetição e variação, repetição e variação. Esse é o processo de aprendizagem. As conexões se fortalecem. Eu brinco que além o bebê, né, ele faz muitas conexões, mas mais do que quantidade dessas conexões, a densidade dessas conexões, ou seja, quanto elas estão firmes, né? E isso a gente só ganha com a repetição. Então, muitas das vezes, por que a gente canta a mesma musiquinha na hora do tchau, tchau, ou do mergulho, né? Automaticamente, essa criança busca na sua memória auditiva aquela canção que remete ao gesto do mergulho. Se mergulho. For o Sim, 1, 2, 3 e mergulho. já, vamos todos mergulhar, um exemplo. Então, por isso, a repetição é muito importante, né? Eu costumo dizer que não é só repetição, ela precisa ter variação. Isso, por quê? Porque eu vou fazer caminhos fixos na grama e muitos caminhos fixos na grama. Então, a repetição é importante sim para o aprendizado da natação, para qualquer aprendizado, mais ainda a natação, até porque ela linka e proporciona a essa criança a buscar na sua memória de longo prazo o que é que ela está vendo ali naquele momento, né? E aí isso faz um registro, opa, guarda na sua gavetinha da memória de longo prazo. Isso. É igual Adorei HD essa novo. expressão. É verdade. HD novo recebe tudo, capta tudo, tudo consegue memorizar, guardar. Agora, HD mais velho, precisa de uma renovação do upgrade, é uma loucura. Eu digo isso. E é muito engraçado que eu estou vendo aqui que a Ednir, uma das nossas alunas de hidroginástica, né, tá aí. E a gente fala para elas, né? A gente tem aquela plataforma de instabilidade na Hidro, e isso é muito legal. A primeira vez que a pessoa faz, não, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou. E treinabilidade, vai treinando, vai executando, vai fazendo para conseguir. Então, isso é um desafio enorme para a gente. Eu acredito assim que a gente tem que trabalhar mesmo nisso, né? Isso é muito bacana, Cris, porque essa repetição, aí eu me remeto um pouquinho à educação Montessori, que me trouxe um pouco dessa literatura, de que a gente vai fazer a repetição e isso vai cada vez mais amadurecendo esse processo, Sim. seja a criança ou seja o adulto, né? Então, se eu me proporciono, é claro que a gente perdeu aquele período sensível, ok, toda criança tem um período sensível para a aprendizagem da língua, né? A gente sabe que é o período mais longo da língua estrangeira. Mas se eu perdi esse período, eu sei que eu posso, com 30, 40, 50, 60 anos, aprender uma nova língua. Isso vai ser um pouquinho mais difícil, mais lento, mas o caminho na grama tem que ser feito, né? Claro. Assim como aprender a nadar. O adulto pode aprender a nadar, né? É verdade. É uma experiência riquíssima única que ele faz a esse cérebro, é uma generosidade que ele faz a esse cérebro, porque a natação, Cris, ela é uma das atividades que mais atua no sensorial, no percepto motor e no sensório motor. É uma das poucas atividades que consegue fazer esse tripé da aprendizagem. 3 pilares, que bom. Exatamente. Então, olha que fantástico que é, mesmo para o adulto, né, ter essa possibilidade dele ir descobrindo, né? Então, a repetição, o fazer, buscar o amadurecimento, esse corpo. Pode ser que o primeiro dia você não esteja pronto, vai ficar engraçado, estranho, você vai rir. Sim. Mas cada dia é uma forma diferente que esse corpo vai fazer. E isso é um registro. Né? Isso é muito importante. E isso não tem assim, né, uma regra, né? Eu acho assim, quando você quer, você manda bala, né? Você não
você só se beneficia. Primeiro com a atividade física, segundo com a aprendizagem e aquilo que te proporciona endorfina, liberação, aquela se sentir melhor, eu sou outra pessoa, né? Então a gente está penando agora com essa quarentena aí. Eu falei, ai meu Deus do céu, mas eu não estou parando, porque se eu parar de fazer alguma coisa, acho que eu morro. Ô, Cris, eu brinco que o corpo não foi feito para ficar parado, né? Com A certeza, doutora Maria não. Montessori escreve em um dos seus livros que o desenvolvimento da mente só acontece através do movimento. Do movimento, óbvio. Então, olha a importância da gente não estar parado, assim, que a gente está sentindo demais nessa quarentena. Eu fazendo aula online, eu canso 2 vezes mais porque o corpo está parado, claro, né? Claro. Você fala, então, meu Deus do céu. É uma experiência nova. Eu sei que quando acabar essa quarentena vai todo mundo para academia, a atividade física vai ser quase que uma atividade essencial. Já é essencial, né? A gente já está percebendo isso. Para gente que sabe, né, o cuidar da pessoa, a gente sabe o quanto uma atividade física faz bem para uma pessoa, né? Para todos, para qualquer um. E agora, nessa quarentena, eu acho assim, mais do que nunca. Acredito eu que não vai ser assim esse boom imediato, mas vai ser com cautela, vai ser com calma, mas vamos chegar naquilo que a gente gostaria, né? Mas eu acho que a conscientização, a conscientização, Cris, sobre essa necessidade, sobre o fazer algo pelo corpo, isso vai vir depois, fazer algo pelo desenvolvimento, pelo aprendizado, através da atividade, isso vai vir bastante depois desse período que a gente está passando agora, né? Então, com certeza, João Douglas Gil tá aí, olha aí, ó, Douglinhas Gil tá aí. Ó. Mandar um beijo pro Pedro Paixão, que foi meu estagiário lá na companhia, eu sei que eu vi ele por aí. Olha aí, ó, tem uma professora pedindo para você. Como saber que a criança ou bebê está pronta para entrar sem os pais na água? Ah, bacana, olha só. Poliana. Toda criança tem o seu amadurecimento, Poliana. Ela vai te dar sinais, ela vai te dar lindos sinais de que ela pode estabelecer um contato com o professor e com esse meio. Tem uma das coisas que é bem interessante, que a gente começa a perceber, e aí vem o processo da observação, observar essa criança enquanto ela está na água com os pais, ainda na aulinha. Quando você faz a troca para o professor, como é que ela reage? Fica tudo bem? Ela fica por alguns minutos ali. Então, esse processo da observação, essa transição é muito importante, né? Aos poucos, esse profissional vai fazendo esse processo de transição. Não posso aqui dizer a você uma idade, porque cada cérebro amadurece de uma maneira. E cada cérebro desenvolve de uma maneira. São coisas diferentes, né? Então, desenvolvimento é esse meio, né, Cris? É a gente, é o que a gente proporciona esse desenvolvimento. Mas o amadurecimento está ali, é dele, vai acontecendo, a gente vai ajudando. E depende muito do estímulo que é dado a essa criança, né, Aline? Porque muitas vezes os pais nos perguntam, quando ele vai aprender a nadar? Quando? Fala assim, depende do estímulo que essa criança tem, depende de como é conduzido. Tem crianças que, por exemplo, têm piscina em casa, na casa do pai, do avô, do tio, vive disso. Tem crianças que faz 2 vezes por semana na academia. Então, são diferentes? Claro que é diferente, mas o processo vai ser o mesmo, vai chegar lá a nadar. Mas uns mais rápido, outros mais devagar, né? Que é o que a gente sempre acredita e sabe o que é, né? Cada um no seu processo de amadurecimento. O importante, quando a gente fala de aprendizagem da natação ou qualquer outra aprendizagem, a gente sempre tem os balizadores do filho do outro, do irmão. A comparação, isso é um pouco perigoso, né? Horrível. É importante, é claro, que a gente tem marcos de desenvolvimento. Uma criança vai andar até 1 ano e 3, passou dali, a gente liga o alerta. A gente tem alguns sinais de alerta, mas
tá tudo bem, a criança tá ali, tá aproveitando. Muitas das vezes, Cris, essa criança, ela não nada do jeito que a família gostaria, mas ela Claro. tá fazendo uma Feliz. experiência. Ela Isso. afunda e volta, afunda e volta, afunda e volta, fazendo um trabalho respiratório que ninguém consegue fazer o que ela faz ali numa aula, né? Ah, mas ele só gosta de nadar no fundo, só gosta de ficar embaixo. Por quê? Muitas das vezes essa criança pode estar com alguma desarmonia, né, sensorial, e quando ela vai para o fundo, o que que acontece? Uma pressão da água muito grande, e ela Claro. precisa sentir aquilo. Muitas das vezes a gente percebe aquela criança que não gosta muito de abraço, ela quer ir lá para o fundo, né? Então é a questão da observação. O que que E ela está observar é muito sentindo? importante, né? Oh, muito, Nem muito, fala, eu acho muito, assim que muito. vale várias aulas, vários estímulos, vale você só observar e ver como é que aquela criança responde tudo aquilo, né? Isso A é Grace verdade. entrou Então, aí, a colega, beijo, muito, Grace. um super beijo para todos. Olha que bacana, Mandar um muito. abraço pro Sérgio Montessori lá do Sul, que eu vi que ele tá aí também. Beijo, Sérgio, sou Ah, sua fã. bom. Me fala uma coisa. Gostaria assim, tem mais uma perguntinha aqui, que eu tenho mais umas aqui. Tá. Ah, olá, vi teu perfil e me parece ser super interessante. Eu me gostaria que formes parte do meu negócio, quer dizer, desenvolvimento. Desenvolvimento, Se quer? que, se que, Em espanhol, que chique, hein? Você quer saber ó, do que se tá vendo? trata? Ah, Ah, deixa eu só aumentar aqui. Queres saber o que se trata? Mandam. É para o desenvolvimento, né? Tá perguntando. Ah, que mais? Pessoal, tem uma interrogaçãozinha ali embaixo. Vocês podem fazer a pergunta por ali, porque aparece direto para a Aline e fica mais fácil da gente dizer, tá? Ou perguntar. Bom, tem algumas perguntas que eu também separei porque eles mandaram para a gente. Muita gente pergunta legal. sobre N coisas, né? Tem até todas as praquecias para como é que deixa de ser. Aí vem. Mas a natação infantil, ela tem relação com a aprendizagem cognitiva? Me conta isso. Tem sim, Cris, tem uma relação muito forte, né? Vamos pensar, eu trouxe mais um negocinho para ficar Tá, fácil da gente tá, entender. Aline, Oi, parece que oi? tá dando uma interferenciazinha. Tá dando para vocês também? Parece que tá caindo um pouquinho o seu, não sei. Tá Tá me meio, não vendo? tá. Tá Agora ouvindo? sim, agora ok. Ok? Ok. Tá. Então vamos lá. Você falou a Eu relação, né, falei da natação com com a aprendizagem aprendizagem cognitiva. cognitiva, né? A gente vai entender essa aprendizagem cognitiva, aquela do intelecto, a aprendizagem da linguagem, da A escrita, da linguagem. Isso. matemática, né? Tem muito a ver sim, Cris. Eu trouxe aqui a minha pirâmide da aprendizagem. Eu tinha feito ela em escrita, só que eu sei que fica espelhado. Então eu Fica vou fazer o espelhado. seguinte, vamos de E também o desenho neurônio mesmo. espelho, né? Daqui a pouco vem a pergunta. Vamos de desenho. Olha só como é que tem a ver. Aqui embaixo está o nosso sistema nervoso central. Como essa criança chega na aprendizagem cognitiva que está aqui em cima? Para ela criar a aprendizagem cognitiva, antes de tudo, a base da aprendizagem, ela é sensorial. Olha aqui, ó. Boca, ouvido, sinestésico, olfato, visão. Olfato. Tem dois aqui que eu brinco que às vezes a gente esquece deles, que é o sistema vestibular e Vestibular. proprioceptivo. Não precisa gravar o nome não, mas não tem ambiente mais fantástico para se trabalhar propriocepção do que a água. A água. Né? O que é o vestibular proprioceptivo? É como se fosse Travou. ar no espaço. Travou um Né? pouquinho. Travou um pouquinho. Esse proprioceptivo, esse vestibular, é como se fosse um radar do nosso corpo para nos orientar onde estamos no espaço, né? Senão a gente ia viver caindo por aí. Então, Cris, a base dessa aprendizagem, ela é sensorial.
Quando eu estou dentro de uma piscina, eu estou ativando o meu auditivo, porque eu estou ouvindo, eu estou cantando a música. Eu estou ativando o meu sinestésico, porque eu estou com uma sensação maravilhosa desse corpo na água, a água me tocando. Eu estou ativando o meu visual, tá aqui, sim, porque eu estou vendo o que esse professor está fazendo, eu estou observando, o neurônio espelho está trabalhando, né? Olha só, eu já tenho 3 sensoriais. Fora o proprioceptivo, a água eu brinco porque assim, quando a água é salgada, a criança faz o quê, Cris? Isso. Ela quer experimentar o sabor, ela bota o brinquedo na boca, ela pega essa textura do brinquedo, ela descobre esse mundo. Também tem sensorial aqui. Proprioceptivo e vestibular, quando a gente entra na água, muda tudo. A gravidade muda, o nosso corpo... O corpo muda de peso, né? E a gente precisa isso, a força do empuxo, a gente precisa se adaptar a isso, né? Parece fácil carregar um peso na água, parece estranho correr na água. Então eu vou ajustar esse sinestésico e esse proprioceptivo. Então, a base sensorial. Aí. A natação tem toda essa base da pirâmide sensorial, de aprendizagem sensorial. A criança vivenciou, então olha só, para ela chegar na aprendizagem, gente, isso aqui não é a Aline que está falando não, são estudos neurocientíficos. Essa base, claro. Isso, a base é a pirâmide de William Schellenberg, tá? Ó, experienciou o sensório. Ela logo depois, ela precisa ir para o sensório motor. O que é esse sensório motor? É onde ela vai conseguir segurança gravitacional. Essa criança vai estar caminhando. Olha a fase que ela adora se mexer. Pular. Sua deve estar aí agora. Pular. Adora uma cama elástica. Nossa Senhora, não é? Verdade, verdade. É onde ela vai ter segurança gravitacional, ela vai ter maturação daqueles reflexos. E é uma fase importantíssima, Cris, do esquema corporal. Descobrir o meu corpo, isso, com as experiências. Ele vai arrecadando, eu falo que é a fase do vocabulário motor, né? Vai ganhando letrinhas motoras para construir um grande livro, né? É verdade. Logo depois que essa criança vivencia esse sensorial, ganho vocabulário, vou para o sensório motor, experiencio o meu corpo, segurança gravitacional, esquema corporal, planejamento motor. Para ela chegar na aprendizagem cognitiva, ela precisa de mais uma fase. É a fase perceptomotora. O que é isso? Essa fase perceptomotora, não sei se dá para ver o desenho, olho e mão, coordenação, sim, olho e mão. Tá. Atenção, botei uma luzinha, planejamento de espaço. Cris, aqui é a motricidade fina. Essa criança, antes de chegar aqui, ela precisa ter bases. Experimentar o corpo, sentir o corpo, vivenciar o corpo, para ela conseguir chegar no nível de atenção e coordenação olho-mão. Né? A coordenação olho-mão é uma coordenação que requer muitas habilidades do cérebro. A óculo manual, mas o meu bebê já pega a conta. Ótimo, ele está amadurecendo. Mas ele precisa lembrar que essa criança, antes de fazer assim na tela, ela precisa vivenciar esse corpo. Depois que a gente passou por essas etapas na base, aqui sim, matemática, letramento, habilidade cognitiva, intelectual, né, atividades da vida diária, a gente já vai conseguir fazer uma aprendizagem cognitiva. Moçada, aqui eu sei que está espelhado, mas só para vocês terem uma ideia, essa aprendizagem, cognição, ela só vai chegar aqui se a gente tiver essas bases. Sim. Se essas bases estão rachadas, aqui em cima, provavelmente vai chegar rachado. E aí, a importância da psicomotricidade na água, porque ela vai estruturando essas bases, essas etapas. Etapas todas de acordo.
Tem sim, Cris, tem muito a ver a natação com a aprendizagem cognitiva, porque na natação você propicia a criança a passar muito bem pela maior base, que é a base sensorial. Então, na natação eu tenho uma estimulação sensorial muito legal, muito bacana, né? Para poder vivenciar esse aprendizado cognitivo que quando chegar lá com 6, 7, 8 anos vai estar eclodindo aí bastante no cérebro dessa criança, né? Passou uma pergunta aqui, Cris, mas eu não consegui ler. Peraí, eu só vou desativar os comentários por enquanto, só para a gente poder ver a perguntinha, tá? Como lidar com alunos gêmeos na natação? Separá-los ou não, para melhor aprendizagem? Um cutuca o outro, aquela loucura. Essa pergunta é muito boa. Não, tá ótimo. Essa é a Poliana, né? Poliana. Isso, Poliana, é bem interessante. Uma porque quando os gêmeos estão na água, já existe um olhar comparativo, né? Ah, mas o Paulinho faz assim, o Joãozinho faz assado, né? Então, o que é importante a gente entender nessa vivência para a criança? Separá-los. Lembra que a gente falou que natação tem que ter prazer? Que essa atividade tem que ser prazerosa, acolhedora, porque a gente proporciona? Separá-los. Vai ter algum dano nesse sentido mais emocional? Se sim, vamos pensar um pouco. Se não, vamos experienciando às vezes, vai vendo os sinais, né? Eu tenho exemplos lá na escola de alunos gêmeos que seguiram nas mesmas turmas e outros casais de gêmeos que foi interessante a separação, né? E eu digo que cada um teve a sua evolução. O importante é o seguinte, gêmeos, eles têm uma conexão muito grande, principalmente se são idênticos, né, Cris? É uma identidade. A formação da identidade vai demorar um pouquinho mais. Essa lacuna vai ser... essa continuidade vai ser mais extensa. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de olhar e cuidado com essa criança, com esses gêmeos. Quando são gêmeos que não são idênticos, né? Talvez seja um pouquinho mais fácil. Mas, muitas das vezes, as habilidades de um complementam o outro. O que um sabe fazer na água pode ser um modelo para o outro que ainda não consegue fazer, e vice-versa, né? O que é importante é a segurança emocional dessas crianças na separação, né? É bom a gente também deixar isso bem claro, porque o processo maturacional do cérebro cada um tem cada um vai seguir. Mas se em algum momento a gente percebe que, poxa, o Joãozinho... ele já está fazendo uma pernadinha, a gente vai... O outro não tem que ir porque o Joãozinho vai para a turma do aprendizado e o Paulinho ainda não... Deixa o Paulinho experimentar mais, deixa o Paulinho vivenciar, deixa o Paulinho brincar mais, né? Isso é bom os pais até ouvirem, né? Porque, assim, parece que eles querem adiantar. Então, pular etapas. Para que pular etapas se você pode experimentar mais, você tem uma base... mais bem formada, mais bem experimentada, esse corpo na água, experimentando tudo isso, para depois você passar para aquilo que ele está mais maduro, entendeu? Muitas vezes a gente tem esse problema mesmo dentro. A gente tem alguma criança na academia, que é uma criança que, por exemplo, sempre fez bebês junto com a mãe. O pai não é tão presente porque o pai trabalha com plataformas de petróleo, etc. Então, o cara vive 40 dias fora, 40 dias aqui. Então, eu acho assim, essa criança, claro, é uma criança diferente. É uma criança que tem que ser vista com um olhar diferente. Isso. Com um olhar diferente, porque ela tem perda a todo momento. Perde o cordão umbilical, né, que o Osório fala, perde... depois o peito da mãe, depois perde, vamos dizer, a saída do pai. Então, o pai tá lá e não tá lá, entendeu? Não tá aqui. Então, é mais difícil, mas que seja.
É o que eu falei para a mamãe. Mamãe, entra com ele, não tem problema nenhum, para que ele possa amadurecer um pouco mais. Ele não é tão, ele não pode, nós não podemos comparar essa criança com uma criança que já tem 2 irmãos, tal, e que vai normal. Isso, isso. Eu acho que A é gente não pode ter o comparativo, é aquilo que a gente falou. O desenvolvimento, ele está preso ao meio, né? Esse meio que é ofertado para essa criança. De que maneira é ofertada, como. Aquela mãe ou aquele pai que é despojado, filho, vai, não leva em segurança. A criança vai de uma vez só, se joga. A mãe que já é mais ali e tal. É só a gente lembrar, toda criança precisa de um financiamento do corpo do pai, da mãe, muito da mãe, né? Para poder descobrir esse sujeito, descobrir quem é esse sujeito. E muitas das vezes elas precisam desse apoio, né? Desse apoio da família, dos sim, pais, para poder ela descobrir as seguranças, as inseguranças. A gente só consegue equilíbrio desequilibrando. E a gente vai montando a estrutura, né? é verdade. Então, a gente precisa ter o cuidado, né? Da gente ter o olhar para essa criança com cuidado, com generosidade, com carinho, Com sobre carinho. em que meio que ela está, qual é o meio de desenvolvimento, porque senão a gente acaba cobrando algo, né, que, poxa, não tem maturidade ainda para entregar, né? A criança, Claro. criança, Cris, ela é muito, a doutora Maria Montessori diz muito sobre a criança, que a criança entrega aquilo que ela está pronta, né? Sim, Ela sim. entrega exatamente aquilo que ela está pronta e a gente vai ajudando, desenvolvendo. Né? A gente Então é a o gente meio ficar mesmo, né? atento, a gente ficar atento a esses sinais, a essas observações é muito importante, né? É, eu acho assim, pessoal, vai falando aqui, tem mais algumas perguntinhas para poder, estão todo mundo aqui elogiando, que a explicação foi muito boa da pirâmide, foi bem bacana. Oba! Que Realmente a minha bom! amiga Aline é super didática, bem bacana mesmo, é uma pessoa muito legal. A Poliana está agradecendo aí. Muitas vezes os pais forçam os filhos para fazer igual o amiguinho, mesmo com a orientação do professor. Sim, a gente explica aí, Aline. Então, eu gosto muito de falar para os pais, né? Sim, Porque eu junto todos os pais, Cris, e faço uma atividade. Eu falo, agora todo mundo faz igual. Ninguém consegue ah, fazer igual. Então, aí, é a mesma coisa. Vou lá porque eu adoro um concreto, né? Pedir para o filho, deve ter pai aí, deve ter pai na live, não deve tem? ter, Pais de tem alunos aí pai, na live? tem. Pedir pro filho fazer igual ao amiguinho é pensar assim, ó. Eu vou falar, dobra a folha ao meio. Aí um dobrou assim, E o outro dobrou a sala. o outro dobrou assim. Isso. Tá certo? Tá errado? Não tá errado. A percepção que um tem de meio é assim. E a do Claro, outro é é assim. E as assim. duas folhas estão dobradas ao meio, né? Estão certas. Isso é importante as famílias entenderem que essa criança vai fazer aquilo que ela tem de percepção, de caminho na grama. Ela Uhum. vai resgatar esses caminhos, né? Porque quando a gente faz alguma atividade, uma instrução para essa criança, e a gente fala assim, roda, tem criança que vira cambalhota quando a gente fala roda. Tem criança que roda igual peão, Claro, né? claro, Porque o claro. rodar para essa criança é o embolar, é o cambalhotar. O rodar para outra criança é girar. Girar, dar Isso, uma então voltinha o profissional precisa acolher. Se ele quer um girar no eixo, ele no precisa, eixo. gente, vamos girar assim? Aí Assim, ele traz sim. o modelo, ele traz uma percepção. Mas tem que respeitar esse modelo, porque eu posso rodar assim, peão Claro, entrou dentro da água, e essa criança vai rodar num outro sentido. claro, Então vamos claro. Não tem, respeitando essa e maturidade, não e tem ela certo aos e não tem poucos. errado, né, Aline? Tem aquilo É que você vai isso. fazer. O Tem Douglas falou, vocabulário motor. motor, isso aí, tem diálogo tônico. Isso. Parabéns, Aline, você foi muito didática e clara. O Ah, Douglinhas obrigada, te ama, Douglas. Douglas, é uma graça.
Oi, Clarissa. Clarissa tá aí junto com a gente, a Diego, um Claudinha. beijo. Diego acabou de entrar aqui. Um beijo, Diego. Diego. Faz um trabalho lindo com a educação infantil Ah, que aqui em Belo bacana. Horizonte. Isso é muito bom, viu? Olha, não acredito que você está em Sete Lagoas. Tem uma super amiga em Sete Lagoas, é bem bacana. Vou para Moema! Moema. Moema! Você está trabalhando lá? É? Ah, Não, eu já fui lá ah, visitar. Eu falei, bom, eu preciso voltar a nadar. E aqui em Sete Lagoas, né, assim, sem dúvida, não tem lugar melhor para você, naquela piscina linda da Nado Livre daqui, a é, Moema. Eu visitei, mandei um beijo para ela, mas eu preciso é uma voltar a graça. nadar também, eu nadar. Isso é bom. Bom, deixa eu. Nós estamos na parte final aqui. E Já? aí, olha só, coisa boa passa rápido, meu Deus do céu. Só a Ah, gente tem uma voltar. pergunta aí, Cris, Por que ó. alguns bebês choram na aula? É a Valéria Muito que está legal. perguntando, não é mãe de criança, mas está aí porque vê sempre, né? O que que é o choro para o bebê, né? O choro é uma linguagem. Ele não Um sabe desconforto. falar. Uhum. Isso. Então ele expressa, nós adultos falamos, não gostei, não quero, ai, o bebê não fala. Então ele usa da linguagem do choro para expressar algo. Pode ser um desconforto, pode ser uma temperatura, pode ser sim uma insegurança, pode ser a ausência de alguma coisa, né? Então a gente precisa Sono, estar atento, sono, alimentação, alimentação, né? Como a gente, o adulto, né, Cris? Eu digo que a gente vai perdendo a habilidade de conversar sem observar. ser com as palavras, né? Porque a Verdade. criança ela conversa e fala através do Do corpo, do corpo? diálogo tônico, Sim. numa expressão, né? A gente quando está É, nervoso não fica aqui é. travado, o bebê trava também, né? Então pode ser desde a temperatura, a maneira, o tom de voz, aquele lugar, como é que está o sensorial daquele espaço, naquela piscina. Então, é preciso observar, anotar, fazer a anotação desses elementos, o que está causando, e proporcionar a esse bebê uma outra experiência. Então, vamos fazer um individual, vamos fazer na banheira. Cris, eu já tive aluno que fez 3 semanas de aula dentro de uma banheira, até ele conseguir. Ana, desculpa, no meu já tinha 3 minutos ainda, eu não No meu consegui. faltavam 2 ainda. Então, para mim estava 3. Eu falei, não, não é possível. Bom, vamos lá. Retornando. Então, a gente estava falando desse bebê que chora, Desse né? bebê que Então, chora. é importante a gente ter esse olhar, criar outras possibilidades, por exemplo, de repente trabalhar fora da piscina grande ou num outro ambiente, a temperatura da água, ou muitas das vezes essa criança ela tem uma familiaridade com água só no banho, ela nunca entrou em piscina, né? Então Claro. você precisa trazer elementos dessa casa, já usei isso também, trazer elementos e brinquedos de casa para poder fazer o que a gente chama de âncora, né? Uma âncora com aquilo que é prazeroso da casa dessa criança. Então, precisa observar o porquê que ele está chorando, podem ter diversos desconfortos, né? O choro, a Claro. gente tem que entender que o choro é uma linguagem. Essa criança está falando alguma Da coisa para a maneira gente. dela. Claro, e a gente Isso. tem que Tem gente que tentar fala assim, entender. é manha, né? É manha. Pode ter até a manha, mas ela está desconfortável com algo, né? Aham. Então, essa coisa que a manha pode ser a falta da mãe. Aquela Falta da mãe mãe, viajou, claro. voltou. Isso, voltou só para trabalhar e fazer aula na piscina, né? E ela quer ficar fora, quer ficar no peito, ela quer brincar em casa, ficar com a mãe direta, Com né? certeza, Então a com gente certeza. precisa ter esse olhar e respeitar esse choro do bebê, né? A observação nesse sentido é muito legal, né? Eu tenho, assim, com a minha neta mesmo, eu já tive algumas vezes que meu filho não pôde entrar, a minha nora estava ocupada e eu estava com a Nenê na academia. Ah, vamos entrar, tal. Eu, assim, ela se dá super bem, ela é super bem-humorada, tal. Eu falei, bom, ela vai se dar bem com o professor. Coloquei ela só com o professor. Meu Deus, foi assim, um choro enorme. Eu falei, nossa, a vovó tá aqui e tal, né? Não, mas a vovó Não, não não tava dentro da adianta. água. Isso. Então, na realidade, é o desconforto mesmo. Não tem que forçar esse tipo de situação, né? Eu acho
que tem que ter cautela, tem que ver o horário, porque muitas vezes, Aline, a gente teve alguns momentos assim, ela pela manhã não se adaptava tão bem. Acordava, dependia 8 horas, acordava às 7, acordava às 10, entendeu? Não tinha muito horário no acordar. Então, a natação pela manhã ficou sem chance, sem condições. Vamos fazer um teste. Eu falei, coloca na parte da tarde e tal. Quem sabe, depois da escola. Não é o normal. Geralmente, assim, se eu tenho condições de levar o bebê num horário que ele não vai para aula, melhor, claro. Tá mais descansado, tudo. Não teve jeito. Ela foi para a escola, o time dela e a posição dela é essa. Após a escola, ela vai, faz a aula maravilhosamente, dá o banho, janta e cama. Então, e, Cris, é só a gente pensar, né? O bebê, assim como nós, também temos as nossas particularidades. Muitas das vezes nós estamos cansados, a gente dorme mal, acorda mal, né? Tem adulto que funciona para treinar. Eu adoro treinar à noite. Eu não funciono de manhã. Eu gosto de nadar à noite correndo no final do dia. Olha aí, assim eu só também sou pela é a manhã. criança. Assim também é a criança. Muitas das vezes, essa funcionalidade desse corpinho, ela vai adaptando, né, junto com os horários, estabelecendo ali os ritmos biológicos dela. A gente precisa estar atento e observar. Estar atento, né? a isso, é verdade. É verdade. Por exemplo, ela quando dorme, por exemplo, ela não dá... Estou falando da neta porque fica mais próxima, né? Mas a criança, quando ela não tem muito horário, isso é difícil, por exemplo... Para dormir a noite toda, muitas vezes eles perguntam para a gente, como é que é? Pô, como que eu faço para dormir a noite inteira? Eu falei, olha, o meu nunca dormiu a noite inteira, o primeiro. O segundo, ok, dormiu porque, é assim vai ser. Agora, cada criança, eu acho assim que a gente tem que enxergar, tentar observar da melhor forma possível tudo isso. É verdade, Cris. É só a gente entender. Cada estrutura dessa é individual, vai amadurecer de forma individual, vai se desenvolver de forma individual, seja tipicamente ou neuroatipicamente falando, né? Todos têm possibilidades tanto de aprender, né? Você falou mais cedo ainda, aprende a nadar. Todo mundo aprende a nadar, né? É verdade. Esse cérebro é possível de aprender até o final da vida, né? É claro que talvez, eu tive um trauma, eu não vou nadar como um atleta, como uma criança que viveu, mas se eu posso proporcionar esse adulto ou essa criança que passou por um trauma estar no ambiente, suavizar isso, harmonizar isso, então que a água faça isso, né? A água tem essa possibilidade de fazer isso, né? É verdade. Maria Ângela Prestes, dou aula após escola e tenho tido bons resultados. Olha aí, tá vendo? Tem um grupo cada pessoa é de um jeito. Tem uma né? faixa etária, Cris, bem interessante que tem ido muito bem com aulas após a rotina escolar, que é como se fosse aquela enxurrada de dopamina, e isso que a criança precisa depois da escola, tem funcionado bem a nível de estruturação de neuroaprendizagem e atividade em si. Tem funcionado bem legal depois da escola. Lembrando, nossa, tem um bichinho aqui no meu celular. Minha turma das 9 às 17 horas são tranquilas, mas turmas das 18h40 é agitadíssimo. Os pais relatam que chegam em casa, na casa, se alimentam e dormem igual anjos. Qual a faixa etária dessa turma aí de 18h40? Qual é a faixa etária? Tem uma faixa etária específica, né, que adora, ele precisa dessa, que a gente chama de catarse motora, né? Alcouturier e Lapierre fala muito sobre isso, de que muitas das vezes essa criança só tem essa baixa tônica em casa porque ela viveu aquela agitação tônica que ela foi estruturando, e quando ela chega de 1 a 3 anos, Aline, ela está falando. 2 e 3 anos é uma fase motora muito grande, é uma janela de oportunidade. E ó, gente, eu falo que é a fase
que a criança mais aprende. HD Eu brinco que é a fase de ouro, ali. Todo mundo aprende mas, bastante, né? A nossa, gente 0 a 3 estimula anos, também. 0 a 3 anos é riquíssimo para aprendizagem, né? Muito, muito rico. Muitas janelas de oportunidade em termos de função cerebral, linguagem, mente matemática, e tem inúmeras. Puxa vida, que bacana. Pessoal, eu tô assim, super assim, boca aberta, gostando muito. Venho te parabenizar mais uma vez. Muito Muito obrigada por ter obrigada, aceitado o Cris. convite. E assim, eu Sempre. agradeço imensamente. Com certeza, logo mais você vai estar aqui com a gente aqui em Ribeirão Preto. Oba! Vai vir sim. Vai falar com os papais, vai falar com os Oba! nossos professores. Eu acho assim, é enriquecedor te ouvir, é muito gostoso, é muito didática, é muito clara. E isso, assim, faz a diferença bem grande. Eu gostaria, assim, alguém mais gostaria de fazer alguma perguntinha? Tem uma interrogaçãozinha embaixo. Faz essa perguntinha, se quiser fazer essa perguntinha agora, que nós estamos na segunda rodada já, terminando essa live. O André aí entrou, né, André? Meu André beijo, André. Trindade. Fez pós-graduação comigo de psicomotricidade. Muito, Ai, que assim, legal. fomos a primeira turma lá da Cacilda. Foi bem legal mesmo. Live esses dias idosa. aí. Fica a moçada nova, cheia de energia boa aí. Mas isso, o que mais vale a pena é a cabeça tá funcionando, tá com vontade, é algo que eu amo fazer aquilo que eu Cris, faço. eu falo muito, né? Que vocês é que deram a base da pirâmide para a gente chegar. Né? Legal, Sem vocês obrigada. aí que nos apoiaram nessa estrutura, foram dando a mão, puxão de orelha, vai por aqui, a gente vai por aqui, tá vai chegando ali, hoje. vai fazer psicomotricidade, a Renatinha, Isso. né? Ali. Com certeza, eu acho que a gente assim chega numa situação ou numa fase que a gente realmente viveu mais, né? E por que não passar as coisas boas, né? A gente fica assim, eu acho que isso é muito enriquecedor. Estou agradecida imensamente. Gratidão demais. Gratidão demais. Mandar um beijo para Carol, professora lá da Escola Montessori, que entrou aí para assistir a live. Um beijo, Carol. Santos. Obrigada. Chegou tarde, nós estamos saindo. Mas vamos ter outra live. Fica para a próxima. Deixa o teu Instagram aí, Aline, por favor. O Instagram é o Aline. Aline Miranda.rosa. Ou o outro, a Renatinha falou para eu fazer um profissional, e realmente eu estou botando algumas dicas, divulgando um pouco mais sobre a neurociência, sobre a psicomotricidade. Isso é muito bacana, muito importante. Professora Aline Miranda. Esse também está lá no Instagram. Esse eu fiz agora há pouco tempo, a gente está colocando algumas dicas, algumas informações, e para ir alimentando, né, esse cérebro que nunca pode parar de aprender, né? Não, isso é que nos mantém vivos, né? E é verdade. E a água é uma coisa assim que me arrepia. É algo assim que a água cura, Cris. A água cura, a água abrilhanta a nossa vida, a água nos envelopa, a água nos recebe. Né? A água é vida. Com certeza. E você deve ter sentido, né, Aline, que depois da psicomotricidade, eu senti muito. Após a formação, né, em psicomotricidade, a pós-graduação, me abriu muito a mente para olhar, um olhar psicomotor diferente daquele que você tinha. Tudo. Tanto para uma pessoa mais idosa, uma criança, um bebê, é diferente. Não sei se você sentiu isso. Cris, eu brinco que a psicomotricidade, ela te transforma de dentro para fora. Para fora, com certeza. Ela faz você olhar para o outro indivíduo, né, de maneira diferente. Você tem um olhar mais generoso para o outro, né? É verdade. Porque você começa a se perceber, né? Então você entende o que o outro dá ou o que ele não dá, é porque não está amadurecido, ou não tem a experiência, né? Então eu brinco que conversar e dialogar com o outro depois das riquezas da psicomotricidade, existe o antes e o depois. E o depois, né? É verdade. Olha... É bem, bem diferente.
Muito Aplausos para você. obrigada, Muito adorei, obrigada. Eu vou adorei. deixar gravado. Eu não sei como é que se a outra conseguir deixar Cris, gravado ou não. preciso mandar um beijo para minha Claro. grande professora Fátima Alves, acabou de entrar aqui. Eu falo que Olha, se um Fátima Alves, já dia vi. eu me apaixonei e aprendi a psicomotricidade, continuo aprendendo, foi porque um dia ela entrou na sala de aula e foi dar aula. Eu estava achando após um saco. Eu falo isso, mas ninguém acredita. Aí eu assisti a aula da Fátima, eu falei, o quê? Que Gente, o aula que que é essa maravilhosa. tal Quem é essa mulher? psicomotricidade? Eu assisti Então, a ela live abriu dela os com meus a. olhos para o encanto da psicomotricidade. Beijo, Fátima, minha gratidão. Olha, amei também. Fátima, maravilhosa, porque eu assisti, vi a live dela com a Renata. Falava, quem é Também essa assisti. mulher? Quem é? Eu quero energia, que coisa mais deliciosa. Foi muito bom. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Aline, Beijo a super todos, beijo. gente. Um beijo, muito Beijo, Cris. obrigada. Um Até a brigadão, querida. próxima. Tchau, Até. tchau. Galera, galera, muito obrigada. Agradeço imensamente. E mais uma live até a semana que vem, com certeza. Um abraço. Fique com Deus. Adorei você, Fátima Alves. Amei. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.